Aleluia. O Senhor, Ele tem planos para cada um de nós. Nós sabemos disso, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para entender o que o Senhor quer de nós. E ontem nós fomos levar o Denilson, né, e o Fernandinho. E quando nós chegamos lá, foi tremendo você ouvir de missionários ainda, ouvindo palavras que parece que no tempo que nós estamos, falar sobre missões é loucura. Falar de missões é algo que parece, como disse o próprio Jânio, ele disse assim, parece ser fora de moda, inadequado para os dias de hoje. Falar de perder a vida, de entregar a sua vida por uma causa, de entregar a sua vida para aquilo que Deus tem. E o dia que ele foi encontrado por Deus e ele reconheceu o chamado dele na vida dele, ele entendeu, a minha vida, ela é do Senhor e não minha. Eu não faço da minha vida o que eu quero, eu faço da minha vida o que o Senhor quer de mim. E nisso ele, contando um pouquinho do testemunho dele, ele era gerente, tinha 80 funcionários e ele dizia, faça isso ou faça aquilo, e estar na frente de algumas pessoas e essas pessoas fazerem, ei, me dá um copo com água, trazia um copo de água, faça tal coisa, e aquela outra pessoa também fazia. E era muito bom tudo isso, até que Deus o chamou para ser servo de todos os outros. E ali, queridos, ele ouvindo e lendo alguns livros, ele recordava de algumas situações, onde ele, lendo o livro, dizia que alguns missionários tinham óculos escuros, porque quando eles foram fazer missões, eles perderam os olhos. Alguns testemunhos tremendos, mas um deles foi, por que você usa óculos escuros? Aí ele erguia o óculos por amor ao Senhor. Perdi os olhos. E falar de missões hoje é loucura. Ninguém quer perder a sua vida, ninguém quer literalmente entregar a sua vida por amor a Deus. Se tem alguém perdendo a vida em tal país, eu corro para outro. Mas quando nós fomos lá e vimos isso acontecendo, aqueles jovens ali, o Denilson e o Fernandinho, me passa assim uma retrospectiva da minha vida. E aquilo eu entendi que realmente entregar a vida ao Senhor não é apenas entregar a vida literal, de morrer, perder a cabeça. Mas é você perder a sua vontade e aquilo que você deseja para Deus. E ontem eu li um salmo aqui, o Salmo 18, e isso ficou martelando na minha cabeça. E o Salmo 18, ele diz assim, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. É o meu libertador, o meu Deus, a minha força, em quem confio. O meu escudo, a minha força, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Em alguns textos ele continua, alguns versículos ele continua. Ali no 16, verso 16 ele diz, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das minhas águas e livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. No 20 ele diz, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Diga para a pessoa que está do seu lado, ouça isso que o Senhor está dizendo. Davi disse isso, amém? Ele disse assim, olha, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. O Senhor, querido, Ele não desce dos céus, Ele não faz as coisas apenas por fazer. Primeiro, Ele te ama. Segundo, Ele sabe que você, por suas próprias forças, não vai conseguir vencer. O que te vence, o teu inimigo,
Os teus inimigos são mais poderosos, são mais fortes do que você. Mas quando você realmente chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, olha para as minhas mãos. Há um outro salmo que Davi diz assim: Senhor, examina os meus rins e vê se há em mim alguma coisa que me condena diante do Senhor. Quem tem coragem de fazer essa oração? Quem tem coragem de chegar diante do Senhor e dizer: Deus, examina os meus rins para ver se há alguma impureza e conforme a sua justiça, vem com sua mão em minha direção. Queridos, nós somos muito justos aos nossos próprios olhos. Nós somos perfeitos na nossa maneira de viver, na nossa própria maneira de viver. Mas antes o Senhor, Ele olha para nós com a justiça dEle. Ele te ama. E no 22 em diante ele diz: porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. E a pergunta continua. Faça dessa afirmação uma pergunta para você mesmo. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Eu rejeitei alguma lei, algum princípio do Senhor? Diante do Senhor eu tenho rejeitado alguma coisa? 23, também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade. Iniquidade, querido, é aquele pecado que você muitas das vezes quer parar, mas não consegue. Você luta para não pecar, mas quando você menos espera, aquilo te condena dia após dia. Então, ele disse assim que ele foi sincero, querido, sincero para com Deus. E disse: Senhor, eis aqui a minha iniquidade. Em iniquidade me formou a minha mãe, e desde o ventre, eu sou concebido em pecado. Queridos, nós queremos muita justiça de Deus. Mas hoje é um dia de Santa Ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. E hoje, querido, essa pergunta não é para a pessoa que está do seu lado. E não fique pensando o que a outra pessoa está, se ela está recebendo isso ou não. Essa palavra hoje é para você. É para você, é para mim. Para mim, pastor Jonas, será que eu tenho andado nisso? Salmo 18, 25. Com bondade, com benignidade te mostrarás ao benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livras o povo aflito, e abaterás os olhos dos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, o meu Deus, iluminará as minhas trevas. As minhas trevas. O que você tem oculto, o que você tem dentro do seu coração, que ainda há em oculto, que não há sinceridade. Muitas das vezes, queridos, nós queremos colocar a justiça compartilhando com os nossos amigos, compartilhando com pessoas, a sua própria justiça. A nossa própria justiça, ela fede, querido. Quando você tenta se justificar de alguma coisa, ou quando você quer falar: eu estava com razão, eu tenho a razão, para de andar fedido por aí. Para de andar como se você tivesse o melhor perfume. Eu sou sincero diante do Senhor. Quem vai fazer isso com relação a você é o Senhor. Diga isso para Deus. Diga isso para Deus. E para mais ninguém. Às vezes a gente fala tanto: não, mas eu estou bem, eu estou perfeito. Amém, querido? Uma pergunta eu faço. Faz quanto tempo que você não perdoa? Há quantos dias você não libera o perdão? Há quantas pessoas ainda há indagações? Queridos, nós fazemos o mal sem querer fazer o mal. Porque dentro de nós já há uma maldade que veio desde o ventre, como diz Davi. Em pecado me concebeu minha mãe. Sabe o que tem que estar sempre nos teus lábios? Me perdoa. Para o teu próximo sempre deve estar uma palavra: me perdoa. Não seja justo em seus próprios olhos. A palavra diz assim que os inimigos cercaram a Davi. Mas ele lá no verso 1, ele diz assim: em tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam.
Na angústia, eu falei para o meu amigo. É isso que está escrito aí? Na angústia, eu fui falar para o meu amigo para ele me defender. Não, na angústia, eu invoquei ao Senhor. É a Ele que você tem que recorrer. E dentro do seu coração, querido, tem que ter olhos como olhos de chama de fogo, dizendo: cuida do teu coração. Quando você olhar para uma pessoa, que ela saiba que você é uma pessoa sincera para com Deus. E se essa pessoa chegar ou falar alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer, querido, é liberar a vida dela. Deus te chamou para quê, meu irmão? Deus te chamou para quê? Para lançar as pessoas no inferno? Deus te chamou para quê? Para condenar pessoas? Deus te chamou para quê? Morra. Simplesmente isso. Morra para suas vontades. Queridos, nós estamos matando pessoas dia após dia, porque queremos ser os donos da verdade. Queremos o alto e sublime trono de Deus, se assentar lá e dizer: eu sou justo. Por que vocês não veem essa justiça em mim? Essa é uma palavra que Deus chama para nós pararmos e pensarmos um pouco. Querido, a primeira coisa que Deus faz no caminho e nos caminhos é humilhação. O povo saiu do Egito de um lugar legal, show de bola. Chicotada para eles era legal. Por quê? Porque eles sentiram vontade de voltar para lá. É ou não é verdade? Me trouxe lá para morrer aqui no deserto. No Egito estava bom, eu era escravo, dava 20% e as chicotadas eram muito boas. Mas não é isso que às vezes a pessoa entende. Deus pega e fala assim: eu os levei para o deserto para que vocês vejam o que está dentro do coração de vocês. Mas essa é outra mensagem. No 27, perdão. Porque tu livras o povo aflito e abaterás os olhos dos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus saltei muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Querido, isso existe até canções. A gente quer só essa parte aqui, porque pulei passo por cima de um batalhão, salto muralhas, porque eu atravessei os meus inimigos, os atravessei. Essa é uma canção antiga, acho que eu sou o único aqui. Vai lá, me ajuda aí. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é poder. Queridos, a gente está acostumado, eu cantava muito isso, queridos. Mas essa parte a gente canta muito bem, mas as outras de cima a gente deixa de lado. Quais são as muralhas que a gente tem que passar por cima? Orgulho, altivez, queremos né? Deus falou para nós: eu te fiz rei e sacerdote. Então, já que Deus me fez rei, meu irmão, vou governar. Vou fazer um monte de escravo agora. Para aí, meu irmão. Não é desse jeito, não. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como o do servo e me põe nas minhas alturas. Deus, também me deste um escudo da tua salvação. 35. A tua mão direita me susteve e a sua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Isso significa, querido, que em momentos de guerra, você não vai ficar cambaleando. Em momentos de insegurança, que são os momentos que você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, o Senhor só amplia aonde você vai passar, para que você não caia, para que você não tropece, para que você fique em pé na hora da batalha. Persegui os meus inimigos e eu alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei de sorte que não puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Quem é o teu inimigo? É o teu próximo. Não, meu irmão. Teu inimigo não está no formato de pessoa. Teu inimigo não é carne nem sangue. O teu inimigo é principados e potestades nas regiões celestiais. Agora nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos olhar para a palavra
e começar a ver os princípios que Deus tem e começarmos a andar dentro desses princípios. Há princípios, querido, que nós vamos deixando de lado. É muito bom nós chegarmos aqui no domingo à noite, ouvir uma palavra que às vezes nos anima, chegamos até mesmo a sentir a presença de Deus e vamos, parece que, com a bateria recarregada para casa. Mas vocês viram que até o microfone, uma hora a bateria acaba e você vai ficar sem voz. O que eu estou dizendo para você? Nós precisamos parar e avaliar os erros que nós cometemos. Quando foi que nós paramos e começamos a avaliar as nossas atitudes? Quando você for tomar uma decisão na sua vida, vá para a palavra primeiro e depois tome a atitude. Ah, não, mas é porque aquela pessoa que fez o mal para mim. Aquele indivíduo foi assim, 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 assim. Meu irmão, vai para a palavra. Não preciso falar mais para você. Quantas vezes você perdoou ela? Uma, pastor. Mas basta. Porque se ela comete de novo. E faz de novo, pastor. Que é isso, pastor? Até quando eu tenho que ficar perdoando ela? Até 70 vezes 7. Já contou? Faz um xizinho, faz uma tabela. Coloca lá, 70 vezes 7. No mínimo. Né? Calma, eu vou chegar lá. Né? Aí aquela pessoa pecou, fez um monte de coisa, você está lá, né? Chegou lá nos 70 vezes 7, pronto. Essa é a quantia de um dia. Então, meu irmão, para de andar magoado por aí. Para de andar sangrando por aí. Quando você anda sangrando, sabe o que é andar sangrando? É que você não conseguiu perdoar a pessoa e tem uma brecha na sua vida. E você é presa fácil para o inimigo. O inimigo, querido, ele é igual ao Senhor, às vezes. Ele consegue também sentir o cheiro. Olha, cheirinho de sangue fresco, ó. Tá pecado, tem pecado. Vou chegar lá. Só me aguarde. Ah, pastor, me dá um texto que isso é uma verdade. Vai lá para Deuteronômio 28. Bênção e maldição estão diante de vós. O que você quer? Escolha. O que você quer? Perdão é o que o Senhor deseja que nós tenhamos. Verso 47. É Deus que me vinga inteiramente. Quem é que se vinga aí? É você, né? Você que faz justiça, é você que é o cara, você que tem razão, a pessoa fez mal para você. Querido, faz uma tabelinha, está convivendo com ela? Perdoa, libera perdão. Está vivendo com ele? Perdoa, libera perdão. Está aí um segredo para os casais. Libera perdão 24 horas. Pastor, isso é sacrifício, foi o que Deus pediu. Grande mistério é esse. Foi o que Deus pediu, para você liberar perdão o tempo todo. E a palavra de Deus, ela diz assim que a palavra certa, no momento certo, é como maçãs de ouro servidas em bandejas de prata. Por quê? Porque tem muito valor. Tem muito valor. Agora, como é que você tem que responder? Vai para a palavra, queridos. Eu estou só falando o Salmo 18. Mas isso aqui, querido, a gente poderia passar quase uma noite inteira refletindo sobre o Salmo 18. A palavra diz assim que é com a palavra brava que você acalma os ânimos. É assim? Não! A palavra branda faz o quê? Acalma os ânimos, cessa o furor. Mas nós sabemos o ditado do mundo. Quando um não quer, dois não briga. Ou dois não faz. Quando um não quer, dois não faz. Quando um não quer, dois não briga. Então, meu irmão, seja você o apaziguador da situação. Homem, você que está aqui, que é sacerdote do teu lar, entenda uma coisa, aprenda a ser sábio. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu não tinha ouvido uma frase, mas eu ouvi do Duda. O Duda falou uma coisa para mim. Ele falou assim, você nessa hora tem que ser sábio. Era uma situação da empresa, uma situação que eu estava no emprego precisando de um conselho. E ele falou assim, Jonas, nessa hora você tem que ser muito sábio. E eu falei, Deus, então falta sabedoria para mim. Como é que eu vou ter sabedoria? Vai para a palavra. O que a palavra diz? Peça e creia. Nós não nascemos com tudo que nós precisamos. Porque Deus fez isso para nós. Para que nós possamos aprender a dependência de Deus. Sermos dependentes do Senhor o tempo todo. E ali ele continua. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que levantam-se contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que o Senhor te livra. Assim que, ó Senhor,
te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandeceste a salvação do seu rei, no caso ali era Davi, e a sua benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Com Davi e com sua semente para sempre. Amém? Agora, eu quero contar os outros textos que eu não li. Eu deixei isso para passar um pouquinho depois, para fazer um suspensezinho, porque eu sei que o nosso Deus é um Deus de surpresa. Quem acredita nisso? O nosso Deus é um Deus de surpresa. Ele está preparando uma festa, um lugar para você. Ele foi preparar um lugar para você. O nosso Deus é um Deus de surpresa. Ele até conta algumas coisas que estão lá, né? Ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 21, ali um pouquinho, quase no final, ele diz assim que a cidade, ela é feita com pérolas. E ali ele coloca falando cada uma delas. E que essa cidade tem 12 portas, feito com uma só pérola. E ele diz ali sobre as ruas sendo feitas por ruas de ouro e tudo mais ali, tudo na presença do Senhor. Então o Senhor diz que Ele mesmo foi preparar o quê? Mansões, casas não feitas por mãos nas regiões celestiais. Tremendo isso. O nosso Deus é um Deus de surpresa. Agora imagina você andando em retidão, você andando, eu vou trazer isso aqui para nós. Como Deus quer que você caminhe na face dessa terra? Ele quer que você, querido, seja uma pessoa que salve a muitos. O Senhor, Ele quer que você seja uma pessoa como Daniel e os seus amigos, que são ali hábeis em tudo. Eles eram mestres na lei, conhecidos. Eles tinham sabedoria para governar. O rei chamou os amigos de Daniel e eles eram sábios, eles conduziam, eles governavam. Deus, Ele quer que nós possamos não apenas agir nas regiões celestiais, mas também aqui. Deus disse para nós o seguinte: a terra ela é feita com conhecimento. Você vai ter conhecimento das coisas desta terra. Eu digo assim que um pastor ele tem que ter um pouco de tudo. O pastor ele tem que ser um pouco advogado, um pouco psicólogo, tem que ser um pouco de tudo, meu irmão. Se ele não souber de lei, ele vai passar dificuldade. Se ele não souber um pouco de psicologia, ele também vai passar dificuldades. O pastor ele tem que saber de tudo um pouco. Tem que saber gerenciar, administração, enfim, tudo. Deus diz para nós, conhecimento, mas as regiões celestiais, aí, querido, você perde a graça. Porque lá, nas regiões celestiais, você vai entrar com entendimento e fé. Aí aquilo que você tem razão, perca a razão, querido. Aquilo que você acha que tem que ser palpável nas regiões celestiais, perdeu tudo. Deus ele quer fazer você fluir nos dons, não apenas nos dons, mas nos dons de sabedoria, conhecimento, palavra, domínio próprio, enfim, tudo o Senhor te presenteou para esse tempo. O Senhor quer que você trabalhe, o Senhor quer que você onde esteja, seja na faculdade, em qualquer lugar, ou no teu trabalho, ou na sua família, ou junto com os teus amigos, você seja exemplo para todos. No trato, como diz lá em 1 Timóteo 4,12. Os jovens aí sabem muito bem, podem saber, mas nós, a igreja toda, também devemos praticar. Devemos ser o quê? Exemplos no trato. O que mais? No amor, na fé, na pureza. Olha aí. E continuando o texto, ele diz o seguinte, um pouquinho mais para frente, nesse mesmo texto, ele diz assim, porque assim salvarás. Caminha nisso, porque assim você salvará aos que te ouvem e a ti mesmo. Assim você vai salvar os que te ouvem e a ti mesmo. Deus de novo está dizendo, para de ensinar. Agora está na hora de praticar. Agora está na hora de praticar. Então, o Senhor vê você caminhando em retidão. O que você tem para fazer na igreja? Está no tempo? Tempo, propósito e modo. Tudo tem o tempo do Senhor, tem o modo de ser feito e no propósito dele. Está no tempo? Não, mas eu quero. Está no modo? Não está do jeito que é para ser, mas eu quero. Está no propósito? O propósito é esse. Então vamos fazer de qualquer jeito porque o resultado é o mesmo. Né? Como dizem as más línguas, e é isso que muitos querem,
a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Vai fazer do mesmo jeito? Então que façamos, né? Não funciona dessa forma, não funciona desse jeito. O que Deus quer que você entenda é que o Senhor, Ele quer você andando no caminho dEle, sendo sincero. A justiça não é tua, a justiça é a do Senhor. Imagina Deus encontrando um verdadeiro adorador. Isso aqui, querido, é a verdadeira adoração. Não é você que é justo. Você pode andar em justiça, mas não é você que faz justiça por você. Você não é o juiz de si mesmo. Mas quando você anda em retidão, meu irmão, aí uma coisa você precisa fazer: clamar ao Senhor. Mas quando você clama ao Senhor, é como se eu posso dizer assim, chegou alguma coisa no nariz do Senhor. Ele sentiu, tem um adorador, alguém que anda nos meus caminhos. E ali a gente começa a olhar tudo que o Senhor ensinou. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, andando no tempo, no propósito e no modo do Senhor. Olhando o Senhor, esse aqui ama, olha só, esse aqui ama o seu próximo de todo o coração. Esse perdoa o outro 70 vezes 7. Esse tem no coração o desejo de salvar o próximo. E Deus, sentindo essa adoração, esse é justo, esse honra os seus pais. É o primeiro mandamento do Senhor. Aquele que traz a oferta diante do Senhor sem feder, querido. Porque tem algumas ofertas que fedem ao Senhor. Em Malaquias ele diz assim que ele queria pegar algumas ofertas e colocar na cara de alguns. Por quê? Porque fedem. Ele falou assim, eu queria pegar essas ofertas que vocês trazem e colocar no rosto de vocês, as fezes que vocês trazem no meu altar. O Senhor, Ele é manso, querido, Ele é amável. Mas Ele olha para nós assim e enxerga um que entrega com o coração a oferta da viúva, que vai e entrega tudo, até o que ela não tem, ela chega lá e entrega. Eu fico imaginando Deus olhando ali para o profeta que chega na casa da viúva e fala assim, olha aqui, eu só tenho essa farinha e nós vamos morrer. Entrega para mim, diz o profeta, e ela entrega para o profeta, que não representa o profeta, mas representa a Deus. E toda essa adoração chega diante do Senhor de uma maneira que Deus fala dessa maneira. Quando você anda nos caminhos dEle, faz tudo o que Ele quer, aí o Senhor é como se Ele fizesse exatamente isso. Então a terra abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou o Senhor. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca caiu fogo que consumia. O que estava acontecendo aqui? Deus vê um injusto sendo injustiçado. Deus vê um puro de coração sendo caluniado. Deus vê alguém que realmente não merecia tal situação. E Ele faz isso. Ele se indigna. Sabe aquela raiva que muitas das vezes você tem por aquilo que fizeram contra você? Você se calou. E a tua justiça você não fez. Deus olha para você e Ele se levanta por você. É Ele que vai fazer justiça. Ele diz que das narinas dele saiu fumaça. Raios, fogos, abaixou os céus, desceu a escuridão, estava debaixo dos seus pés e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Não faça justiça por você mesmo. Eu posso dizer que você tem um justiceiro de verdade. Você tem um que julga com retidão, que conhece o teu coração e Ele vem em teu favor. Agora, querido, você entra nas regiões celestiais com entendimento. Você vai ver as coisas acontecendo e você vai dizer, Deus, eu me calo para que o Senhor faça justiça. Senhor, a Ti eu clamo. Eu parei de orar por fogo aqui nesse altar, mas de vez em quando me dá vontade. Mas não vou orar, porque a justiça não deve ser eu quem faz. Tem que ser o Senhor, tem que ser o Senhor. Então, fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e das nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença,
As nuvens se espalharam, e a saraiva e a brasa de fogo veio, e o Senhor trovejou dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo, mandou as suas setas, e os espalhou, multiplicou raios contra os teus inimigos, desbaratou os teus inimigos. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, o sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto, me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar seguro. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa: alinhe os teus caminhos com o Senhor. Para de ter justiça própria. Cessa isso e viva em paz, como diz a palavra. A paz que vai além do teu entendimento, a paz que vai além da tua compreensão. Clama por uma coisa: Senhor, como diz os discípulos, aumenta a minha fé. Mas Deus diz para mim e para você: clama ao Senhor por justiça. O que falta para você? O que falta para você? Talvez seja um coração sincero diante do Senhor. Deus, eu estive em pecado, mas agora, Senhor, age dentro de mim, muda o que precisa ser mudado, tira as mazelas do meu coração. Eu quero ser o Senhor disso tudo. Querido, aprenda a servir. O que você tem pode salvar aqueles que te ouvem. Ah, mas ela só quer isso, ele só quer aquilo. Ela quer que eu limpe a casa toda, e ele quer que eu vá trabalhar. E nós estamos com papéis trocados. Eu faço uma coisa e ela faz outra. Meu irmão, sirva. Se isso vai salvar o teu irmão, sirva. Vai salvar quem está do teu lado, sirva ela, seja servo. Ah, mas é porque eu quero café aqui na mesa. E ainda tem o horário. Não. Meu irmão, vai levantar você 4 horas, 1 hora antes. Prepara o café para aquela que te serviu tantos anos. E quando ela olhar assim e falar assim: Senhor, o que aconteceu? Deus vai falar assim: milagre. Meu irmão, não é difícil, não é difícil. Nós queremos sentar em cima do sofá. Tira meu sapato, por favor. Meu irmão, eu acho que Deus está falando. Meu irmão, Deus, Ele te ama muito, 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 muito. Seja indignado sim com a injustiça, mas não seja você o justiceiro. A pessoa está fazendo coisa errada, tá? E o que eu devo fazer, Senhor? Não é que nem Davi não, querido. Davi, quando ele via uma injustiça, ele ia lá e matava. Era ele que matava. Esse tempo já passou. Uma pessoa melhor do que Davi chegou, Jesus. E aqueles a quem antigamente Davi matava, Jesus hoje tem a chave de Davi. Sabe qual que é a chave de Davi? Meu irmão está pecando, eu quero ir lá esganar ele. Jesus fala: ama o teu inimigo. Vai lá, prepara o café, prepara um pão, dá para ele. É isso que Deus disse. Traz para sua casa, faz um almoço para ele. Não fala isso, pastor, misericórdia. Falo, porque Deus disse para você amar o teu inimigo, e não é nem teu inimigo. A pessoa não é teu inimigo não, meu irmão. Mas quando você oferece a outra face, quando você oferece, você já levou um tapa desse lado. Aí você oferece a outra face. Aí ainda bate na outra face. Aí você fala: tem mais as costas aqui ainda. Vai. Esse é o preço, meu irmão. O que vai fazer com que você salve uma pessoa? Eu quero abrir com você em Filipenses. Cadê minha Bíblia? Eu, quando pego essa Bíblia aqui, achei. Deu certo. Filipenses 4, do 4 em diante. Olha só o que o Senhor deseja de você. Isso aqui era uma carta de Paulo, né? Para algumas pessoas ali de Evódia, né? Evódia é o nome de uma pessoa, e também Sintique. Não é Cindy não, viu? É Sintique, né? E que se vieram em harmonia e que viviam em harmonia no Senhor. Mas no verso 4, ele diz assim: alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
Diz aí, ação de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Amém? Deixa eu pegar alguma colinha minha aqui, mas eu quero... O Senhor, Ele diz assim, no verso 8, finalmente, irmãos, vamos olhar as Escrituras em Salmo 1, verso 2. Ele diz assim, meditai na palavra do Senhor dia e noite. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, tudo que é digno, tudo que é excelente, tudo que é digno de louvor, pensai nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Amém? Ponham em prática tudo o que aprenderam, receberam, ouviram e viram. E Deus seja, o Deus de paz, esteja com vocês. Amém? É fácil a gente dizer essas coisas, mas eu queria assim falar com vocês. Quem já parou e pensou nisso? Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Lembra que eu falei para vocês? Vai jogando isso para você. Tudo que é verdadeiro em você, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é admirável e amável, em que há virtude, em tudo que há o verdadeiro valor. Há muito que você estudar sobre isso, mas está aí uma tarefa para vocês todos os dias. No primeiro dia você pode meditar nessa palavra e chegar assim, agora eu vou estudar sobre o que tem de pureza dentro da palavra. E isso eu vou colocar em prática para mim. Sobre isso eu vou colocar em prática. Tudo o que é amável e admirável em Deus, eu quero colocar em prática terça-feira. Eu junto o que é puro, mais o que é admirável e de boa fama. No terceiro dia você junta o que é puro, o que é admirável, o que é de boa fama e o que é virtude em Deus. E você coloca dentro de você. E dia após dia você vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, até que você seja o que Deus espera de você. Amém?